Já começou a gravar, pode mandar ver. Tá. Bom, eu imagino que vocês estão me ouvindo bem, aliás? Sim, senhor. Tá ok? Tá. Vocês estão com material do SAS aí, ou... Bom, vou compartilhar minha tela com vocês, mas vocês podem acompanhar também, se vocês tiverem. A Carmen resolveu com vocês as questões de história geral, né? Daquele material do SAS, né? É isso? Hein, gente? Alexandre, sim. Tá. Peraí. Vou compartilhar a tela aqui. Essa questão 11, ela resolveu com vocês? Como é de navegação, não sei se de repente ela já resolveu. Preciso que alguém responda a gente no áudio, por favor. Mandaram no chat aí que ela não respondeu ainda não. Tá, então é isso aí. Vocês estão tímidos? Você não vai conseguir olhar o chat enquanto você olha o documento, né? Não, não. Bom, você então faz essa mediação? É a Gabi, né? É a Gabriela? Isso. Tá, perfeito. Então tá bom, você faz a mediação aí, eu vou resolvendo a questão, então. Ninguém tá afim de falar hoje, é isso? Que eu ia pedir para vocês lerem também, para não ficar só eu lendo, vocês não enjoarem da minha voz. Eu vou ler essa... Pessoal, o corajoso. Oi? Qual vai ser o corajoso que vai falar? Eu vou ler essa primeira aí, vocês vão tomando coragem, tá? Deixa eu pegar aqui meu gabarito que eu fiz. Espera aí. Questão 11, tá. Então, vamos lá. Tocadas em 1500 pelos homens de Pedro Álvares Cabral, as terras que hoje são brasileiras foram desde então oficialmente incorporadas à coroa portuguesa. Se haviam sido frequentadas antes, como sugere o Esmeraldo de Cito Orbis, e defendem alguns historiadores portugueses, disso não ficou maior registro e não há, pois, como fugir da data consagrada e recentemente celebrada para o bem e para o mal por brasileiros e portugueses. Descoberto oficialmente, pois, em 1500, sob o pontificado de Alexandre VI, Borgia. Não se pode dizer a rigor que existisse então nem Brasil, nem brasileiros. Vários são os sentidos dessa não existência. É a Laura de Mello e Souza, né? A chegada dos portugueses ao território que viria a ser o Brasil insere-se num contexto marcado na Europa pelo A. Expansão feudal em busca de terras, expansão do poder real, que é B, né? C. Declínio econômico burguês, D. Fortalecimento político da Igreja Católica e desenvolvimento da indústria fabril. Alguém quer arriscar a resposta? Alguém que já respondeu, não sei. Ou pelo que foi lido, que quer tentar? Ó, o pessoal tá mandando B. Todo mundo mandou B. B? Todo mundo mandou B? B. B de bola, né? Isso. Ascensão do poder real. E peraí que meus papéis aqui estão embaralhados. Que eu preparei a explicação, né? Peraí. Ah, tá aqui agora.
D, vocês acertaram, né? Ascensão do poder real, né? Então, a ascensão esse período, né, das grandes navegações, da colonização da América, ele coincide com a ascensão dos estados nacionais monárquicos, né? Primeiro Portugal, seguido de Espanha, França, Inglaterra, Holanda, né? E do absolutismo em função das práticas mercantilistas, protecionistas, né? Então vocês acertaram, né? É B. Dá para fazer critério de eliminação também, né? Expansão feudal não havia naquele período, né? A gente está falando enfim, do crescimento do capital burguês, né? Industrial, mercantil. Então não tem a ver com feudalismo, né? A gente está falando a empresa de colonização, ela é uma empresa capitalista, né? Que vem consolidando o capitalismo paulatinamente, desde o renascimento comercial urbano, ali século XIII, né, XII, XIII, e vai se consolidar de vez no século XIX. É um processo bem longo, enfim. Declínio econômico burguês, não. É o oposto do que eu acabei de falar. Fortalecimento político da Igreja Católica, já havia se dado esse fortalecimento político séculos antes, né? E desenvolvimento industrial fabril, ainda não. Isso vai mais para o século XVI, XVIII, né? Da Revolução Industrial. Aí a gente tem questão 12 também, História do Brasil. Alguém quer ler ou ainda não? Professor, posso ler? Vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Quem está falando? Sim, sim. É o Alexander. Lê aí pra gente, Alexander, por favor. Claro. De ponta a ponta é tudo praia palma, muito chã e muito formosa. Pelo sertão nos pareceu vista do mar, muito grande, porque, a estender olhos, não podíamos ver senão terra com arvoredos, que nos parecia muito longa. Nela, até agora, não podemos saber que haja ouro, nem prata, nem coisa alguma de metal ou ferro, nem lhe ouvimos. Porém, a terra em si é de muito bons ares. Porém, o melhor fruto que dela se pode tirar, me parece que será salvar essa gente. A carta de Pero Vaz de Caminha permite entender o projeto colonizador para a nova terra. Nesse trecho, o relato enfatiza o objetivo de... O senhor quer que lê as questões? Lê, por favor, por favor. A. Valorizar a catequese e ser realizada sobre os povos nativos. Descrever a cultura local para enaltecer a prosperidade portuguesa. Transmitir o conhecimento dos indígenas sobre o potencial econômico existente. D. Realçar a pobreza dos habitantes nativos para demarcar a superioridade europeia. E. Criticar o modo de vida dos povos autóctones para evidenciar a ausência de trabalho. Aí a gente pode ir também por critério de eliminação, interpretando o texto, né? Isso é muito importante, interpretar, saber decompor o texto em palavras-chave, né? Para a gente não cair em pegadinhas, né? Que acontece, assim. Eu mesmo caí em algumas aqui, depois fui lá corrigir. Então, o que ele está falando? Está falando da terra, né? Formosa, tal. Sertão. Porém, o melhor fruto, essa é a síntese, né, do trecho. Porém, o melhor fruto que delas pode tirar, me parece ser salvar essa gente. Então, né, interpretando o texto, questão de lógica, fica eu nem dei a chance de alguém responder, né? A próxima eu dou, já comecei, né? Fica a opção A, né? Valorizar a catequese a ser realizada sobre os povos nativos. Isso é bem explícito, né, na carta do Pero Vaz Caminha, vocês devem ter estudado no colégio, eu acho que eu falei um pouco dela para vocês, acho que na primeira ou na segunda aula, né?
essa questão religiosa ela é bem importante, né? Porque ela fundamenta a colonização, né? A colonização tem uma fundamentação econômica, né? Inserida naquele processo de acumulação primitiva de capital, né? E tem um assentamento filosófico que é a evangelização, né? O europeu ali naquele período, ele crê que a única maneira de você ser civilizado é você ser cristão, né? Então tem esse fundamento filosófico, né? De cristianizar, que significa civilizar, né? E isso significa salvação. Então, nesse sentido, a colonização e a escravidão também, a escravidão negra, né, africana, ela também está assentada nesse princípio. A colonização e a escravidão, elas ganham um caráter benevolente, né, do bom, o fardo do homem branco, né, o bom branco que está ali salvando, né, a população de cor está ali civilizando, esse é o fardo dele, né, e o que é a riqueza material que ele extrai disso, né, perto desse grande benefício que ele está concedendo, né. Então é isso, a interpretação, critério de eliminação, né, o conhecimento do contexto histórico também, né. Então, descrever a opção B, né, descrever a cultura local para enaltecer a prosperidade portuguesa, não tem a ver com isso. Transmitir o conhecimento dos indígenas sobre o potencial econômico existente, também não, ele diz que não tem ouro, não tem prata até aquele período, né, que eles conheceram. Realçar a pobreza dos habitantes nativos, não, pelo contrário, né, ele diz que a terra é bacana, agradável, tem bons ares. Criticar o modo de vida dos povos autóctones e evidenciar a ausência do trabalho. Nesse trecho ele não entra nesse critério, né, em outros trechos da carta ele fala que eles não lavram e tudo, mas ele não faz um julgamento negativo disso, né. A ideia que se vai construir nesse período, em parte, né, dos viajantes, é de que aqui seria um paraíso perdido, né, alguma coisa assim, né, por essa falta de necessidade em se lavrar, enfim. Mas a questão é o modelo como os indígenas estão organizados, né, o modelo produtivo, não é um modelo capitalista, então eles não precisam acumular, né, não precisam ficar produzindo o tempo todo para acumular, para comercializar, né, enfim. Ficou alguma dúvida, gente? Eu nem perguntei, né, da primeira ou dessa. Alguém ficou com alguma dúvida? Nenhuma, Estão falando no professor? chat aí, enquanto está tranquilo. Tranquilo? Então vamos para a próxima. Questão 13, quem pode ler para a gente? Eu posso ler. Quem é? É a Beatriz. Oi, Beatriz, tudo bem? Lê para a gente então, por gentileza. O papel das colônias era contribuir para a autossuficiência da metrópole, transformando-se em áreas reservadas de cada potência colonizadora, na concorrência com as demais, segundo o historiador Boris Fausto em seu livro História do Brasil. É característica do pacto colonial o protecionismo mercantilista, a abertura do comércio da colônia para outras metrópoles, a ausência de representantes da coroa nas colônias, prática exclusiva da extração de metais, prática exclusiva da extração de vegetais. Alguém sabe essa? Sabe, Beatriz? Quer arriscar? Ou não, se você já tem certeza, de repente, sei lá. Ah, tô pensando aqui. O X da questão é o pacto colonial, né? O que é o pacto colonial, gente? Alguém? Senão já emendo aqui a resposta.
seria o pacto entre a colônia e o colonizador, onde só há atividade comercial entre eles? Exatamente. Quem falou? Eu, Flávio, por isso eu acho que é a Otávio? que nem a Raíssa, ó. É Otávio? Eu não me Flávio, escuto. F Ah, Flávio, desculpa, com Flávio. F. Não, sem Certo. problema, pô. É isso, né? É o protecionismo mercantilista. O pacto colonial, o que é o pacto colonial? Ele também era chamado de exclusivo comercial. O que é o exclusivo comercial? Metrópole tem exclusividade na relação comercial com a colônia. Então o Brasil, que era uma colônia portuguesa, ele não podia comercializar com a Inglaterra, com a Holanda, com a França. Se acontecesse isso, era pirataria, tinha guerra, tinha, né? O Brasil só poderia comercializar com... Então, se o Brasil queria o colono brasileiro, ele queria adquirir chá inglês, ele adquiria, mas tendo Portugal como intermediário, né? E a Inglaterra, que queria açúcar brasileiro, ela também poderia adquirir, mas tendo Portugal como intermediário, né? Então, é claro que nisso, se você tem muitos intermediários, né, numa relação comercial, o valor do produto, ele aumenta, o teu retorno diminui, né? Porque é muita gente para dividir ali e tal. Então era uma prática protecionista, né? Aí, qual que é a ideia do protecionismo mercantilista? É proteger a economia local ali, né, nacional, da ampla concorrência, né? Então, o mercantilismo é aquela doutrina, né, econômica do acúmulo de metal, do acúmulo monetário, de moeda. Então, nessa doutrina, né, do mercantilismo, o país, a nação não pode permitir a evasão de divisas, ou seja, que as moedas, a moeda vai embora, os metais, né, que era a moeda, vão embora para outros países. Para isso acontecer, para eles impedirem que isso aconteça, eles têm que proteger a economia da concorrência. Então, você tem que ter uma balança. Isso vale até hoje, tá, gente? Na economia moderna, né? Você tem que ter uma balança comercial favorável. O que é uma balança comercial favorável? Você tem que vender mais do que você compra. Se você compra mais do que você vende, você está perdendo moeda, né? Você está evadindo divisa, né? Então a moeda vai embora, em pouco tempo o país fica pobre, vai à falência, enfim. Então esse era o pacto colonial, que era o exclusivo comercial, colônia só compra e vende da metrópole, nos termos da metrópole, né, os termos, as tarifas, né, tudo da metrópole. A colônia não podia ter indústria interna, né, não podia ter tear, não podia fabricar nada aqui, né. Isso para quê? Para garantir a dependência da metrópole, né, a colônia como um mercado, né, garantido ali para a metrópole. Alguém ficou com alguma dúvida dessa questão? Não, tranquilo. Tranquilo, então tá. 14. Quem lê a gente a 14? Ninguém? Eu vou ler então. Os indígenas, munidos de instrumentos metálicos entregues pelos europeus, incumbiam-se de cortar as árvores, desbastá-las, retirar-lhes a casca, serrar os troncos em 2 ou 3 segmentos e carregar os troncos aos ombros para as feitorias ou navios situados, por vezes, a distâncias de ordem das 15 a 20 léguas. 2 baixos relevos quentistas existentes em Rouen ilustram o processo realizado por aborígenes de abate, preparação, transporte e embarque de pau-brasil nos navios franceses.
Sobre a atividade aludida no texto, constata-se que a atividade de extração de madeira combinou a utilização do trabalho africano com o indígena, mantendo padrões aceitáveis de convivência. B. Aproximação entre indígenas e europeus na implantação de padrões coletivos de convivência transmitiu as técnicas dos nativos para os europeus. C. Exploração de madeira de lei foi uma estratégia europeia de aproximação amigável para com os nativos, transmitindo técnicas civilizatórias europeias. E, em se valeu da exploração da mão de obra nativa para favorecer seus interesses lucrativos, produzindo um tipo de barbarismo ecológico. E construção do modelo de colônia passa necessariamente pela utilização dos ameríndios como os primeiros colonos, já que estes eram conhecedores da região. Quem responde? Acho que D. D. Quem respondeu? Flávio? Flávio novamente. Muito bem, Flávio. É a D, né? Tem a ver com a questão anterior, né, do mercantilismo, né? Aí é uma questão de dedução, né, de eliminação. Então, a primeira, a A, diz que a atividade de extração da madeira combinou a utilização de trabalho africano. Nesse período não tinha escravização africana, né, aqui no Brasil, né. Ela se inicia no meio do século XVI, né, mas de maneira bem pequena, e o auge dela são os séculos XVII, XVIII, né, e daí no XIX começa o declínio. Então, e o texto também não menciona trabalho africano, né, então, não. A B, aproximação entre indígenas e europeus na implantação de padrões coletivos de convivência, transmitiu as técnicas dos nativos para os europeus. O texto não fala disso, né? Ele fala que os europeus que forneceram o material, né, dos indígenas retirarem o pau-brasil, e, né, então se eles transmitiram o material ali, né, as ferramentas de metal, eles transmitiram a técnica, né, significa isso. Então, pelo menos pelo texto, não é isso. C, exploração de madeira de lei foi estratégia europeia de aproximação amigável para com os nativos, transmitindo técnicas civilizatórias, né. Amigável enfim, piada, né? É uma palavra muito forte, né? Pois é uma piada aqui, porque a iniciativa de colonização francesa aqui, né, na região do Rio de Janeiro, né, quando eles fundam a França Antártica, ela também foi violenta, também teve conflitos, né, massacres indígenas, enfim. Então, não, né. A D é a correta, né, empresa mercantilista se valeu da exploração de mão de obra nativa para favorecer os interesses, né, então tem a ver com mercantilismo, produzindo um tipo de barbarismo ecológico, né, que seria, então, essa devastação aí, né, do pau-brasil, né, o texto não menciona, mas é a alternativa mais correta, né, e construção do modelo de colônia necessariamente pela utilização dos ameríndios como primeiros colonos. Não, eles não viam os ameríndios como colonos, né, como, enfim, era ali um insumo de produção, né, colono era o cara branco que vinha para cá, né, o europeu, civilizado, cristão, né, esse era colono. Aí os jesuítas que vão querer evangelizar os indígenas, né, e daí vão entrar em conflitos com os colonos brancos, né, que queriam escravizá-los, né, e escravizavam, aliás. Alguma dúvida em relação a essa questão? Não, tudo certo. Não? Gente, eu não sei como
como os outros professores fizeram, é a minha primeira vez aqui. Eu não sei se o ritmo tá ok, se estão gostando, se tem alguma sugestão para Tá muito boa a aula, revisão. professor. Tá muito boa a aula. Obrigado, viu? Tranquilo? Também. Certo? Tá, qualquer sugestão, estamos abertos. A 15, ó, essa eu errei, gente. Vamos lá, quem que lê a 15 pra gente? Eu posso ler. Quem tá falando? A Rafaela. Oi, Rafaela, tudo bem? Lê pra gente, por Tudo bem. favor. Tá bom. A experiência que tenho de lidar com aldeias de diversas nações me tem feito ver que nunca índio fez grande confiança de branco. E, se isso sucede com os que estão já civilizados, como não sucederá o mesmo com esses que estão ainda brutos? Em 1749, ao separar-se de São Paulo, a capitania de Goiás foi governada por... Como fala dele? Dom. Ok. Dom Marcos de Noronha, que atendeu às diretrizes da política indigenista pombalina, que incentivava a criação de aldeamentos em função a. da constantes rebeliões indígenas contra os brancos colonizadores que ameaçavam a produção de ouro nas regiões mineradoras. B. Da produção de doenças originadas do contato com os colonizadores que dizimavam boa parte da população indígena. C. Do emprego das origens religiosas em proteger o indígena da exploração que garantiu a sua supremacia na administração colonial. D. Da política racista da coroa portuguesa contrária à miscigenação que organizava a sociedade em uma hierarquia dominada pelos brancos. E. Da necessidade de controle dos brancos sobre a população indígena, objetivando as suas adaptações à exigência do trabalho regular. E aí, alguém? Você, Rafaela, de repente? Não? Vou responder, então. Tem uma pegadinha aí nessa questão. Professor? Tá sim, já travando aqui também. Respondi essa e errei, não é isso. A resposta... Deu uma cortada feia agora, que você falou, você parou na pegadinha e caiu. Caiu. Gente, eu vou mandar uma mensagem para ele para ver se ele responde, aí eu volto aqui para falar para vocês, tá bom? Oi, gente, minha conexão caiu. Coisa aí? Alguém falou alguma coisa? Não, eu ia falar que você começou a falar pegadinha da questão e aí travou. Tá, peraí, a gente leu a questão toda, certo? Daí eu comecei a explicação. Isso. Tá. Então, desculpa. Deixa eu voltar a compartilhar, peraí. Tá, essa questão tem uma pegadinha porque, né, talvez não seja, não, acho que é proposital sim, né, porque a proposta é testar, né, enfim. Mas qual que é a pegadinha? É uma questão relacionada ao século XVIII, né, 1749, a gente associa o século XVIII no Brasil com a mineração, né,
ali, a gente fala do ciclo da mineração, né? Da mesma forma que a gente associa o século XIX com café, né? E daí a questão está falando da capitania de Goiás. Goiás era uma capitania mineradora, né? Estava inserida nesse processo. Então a gente lê a alternativa A, das constantes rebeliões indígenas contra os brancos colonizadores, haviam essas rebeliões de fato, que ameaçavam a produção de ouro nas regiões mineradoras. Eu falo, tá falando do século XVIII, Goiás, é isso, né? E não é, e eu errei, né? Eu achei que era A. E na verdade a resposta é a E. Alguém acertou essa questão? Quer falar como é que conseguiu acertar? A maioria de vocês colocaram A? Eu tinha pensado na A mesmo. Na A? Alguém mais pensou na A? Não, eu pensei que fosse a C. A C? Uhum. Tá. Ela também poderia estar correta, né? Eu vou ler cada uma delas. Alguém acertou? Colocou aí e acertou? Tá. Bom, então vamos lá. Os textos, cadê? O segundo texto, ele menciona a política indigenista pombalina, né? E daí essa é a chave da resposta, tá? Então a gente está falando do Marquês de Pombal, né? Que era ministro de Estado português, né? Ele seria equivalente enfim, havia o rei e o rei nomeou ele para fazer o governo, né? Para governar, né? O rei Dom José I. Dom José I? Dom José, não sei se é primeiro, segundo, terceiro, enfim. O Marquês de Pombal era ministro de Estado, então ele que governava efetivamente o Estado português, né? E o Marquês de Pombal, ele é uma dessas figuras políticas europeias que ficaram conhecidas como déspotas esclarecidos, né? Por que déspotas esclarecidos? Porque eram figuras que procuraram modernizar os seus estados, né, os seus países, no sentido das ideias iluministas, né, mas dentro de um contexto absolutista, né, ainda mantendo, né, essa organização absolutista. Então é uma espécie o despotismo esclarecido, né? Você não deixa de ser déspota, mas você tem ali algum esclarecimento, alguma ilustração, e você está tentando modernizar o Estado, né? Então, o Pombal, ele entrou em conflito com a igreja católica lá em Portugal. Ele vai, inclusive em função desse conflito, ele vai expulsar os jesuítas do território colonial, né, português. E a ideia dele é promover o Império Português economicamente, né? Nesse período, no século XVIII, Portugal está muito em declínio, né? A gente já tem ascensão da Inglaterra, da França, da Holanda, da Inglaterra principalmente, né? E ele quer recuperar o apogeu ali do passado, né, português, quando Portugal iniciou a colonização, né, era todo um império poderoso, enfim. Então ele quer promover o Império Português, ele foi diplomata na Inglaterra, então ele estudou na Inglaterra os textos, os tratados econômicos, né, então ele queria modernizar Portugal ao modelo inglês, né, para tornar Portugal eficiente economicamente, só que daí ele vai esbarrar em questões dos privilégios, né, da nobreza ali, né, o conservadorismo, né, da nobreza, da igreja. Então ele vai tentar tirar o monopólio da educação da igreja, vai tentar construir uma educação pública estatal. Algumas coisas ele vai conseguir, outras não, né.
mas ele tinha a questão aí do texto, né, que ele tinha uma política indigenista. Qual que era a política pombalina indigenista, né? Era utilizar o trabalho indígena de maneira regular, né, para maximizar a economia colonial. Então ele queria integrar o indígena socialmente, né? Aquilo que o Bolsonaro fala, que o indígena tem que ser integrado na sociedade, que ele tem que trabalhar, que não sei o que, é o que o Pombal queria fazer lá há 300 anos atrás, né? Desconsiderando, obviamente, o modo de vida indígena, né? Então ele queria fazer isso, e algumas coisas interessantes dessa política é que ele tentou criar mecanismos antidiscriminatórios, né? Ele queria acabar com a discriminação indígena, né? Então ele queria integrar o indígena ali socialmente, para poder contar com o trabalho. Então, a resposta correta nesse sentido é a E, né? Da necessidade de controle dos brancos sobre a população indígena, objetivando sua adaptação às exigências do trabalho regular, certo? Mas todas essas questões, essas alternativas, elas têm algum fundamento, assim, alguma coisa correta que acaba confundindo a gente. Por isso que essa questão ela é bem difícil, né? Então, a primeira poderia estar correta, em parte, né? B, da propagação de doenças originadas do contato dos colonizadores que dizimaram boa parte da população indígena. Essa a gente não pode considerar porque, embora isso esteja correto, os textos não falam disso, né? Eles não mencionam isso. Então tem que tomar cuidado com isso. Às vezes uma alternativa está correta, mas ela não tem relação com o texto. Entendeu? C, do empenho das ordens religiosas em proteger o indígena da exploração. Havia isso de fato, né? Os jesuítas, eles construíram as missões, né, para proteger os indígenas da escravidão. É claro que os jesuítas também exploravam o trabalho indígena, né, mas de uma maneira que eles consideravam menos maléfica, né, porque não era uma coisa, não era um processo de escravidão, né, o indígena, havia uma preocupação com a, entre aspas, civilização do indígena, né, a partir da cristianização, né, mas o texto não fala disso. E D, da política racista da coroa portuguesa contrária à miscigenação que organizava a sociedade em uma hierarquia dominada pelos brancos. Daí isso é o contrário da política pombalina. Havia isso e o Pombal tentou acabar com isso, né? Aí, só para a gente saber o fim da história, né? Quando o rei Dom José morre, quem assume o trono é a Maria I, filha dele. Ela era bem católica, bem devota, bem, né? E daí o Pombal cai em desgraça, ele é demitido, ele é proibido de se aproximar do palácio, e daí a gente tem uma, como é que se diz? Um retrocesso, né, dessas políticas modernizadoras do Pombal, né? A Maria I era mãe do Dom João VI, a que fica maluca, né? Ela que ordena como é que se fala? A morte do Tiradentes, né, quando tem a Inconfidência Mineira. Enfim, alguém ficou com alguma dúvida em relação a essa questão? Não. Não? Então vamos a 16. Quem pode ler a 16, por favor? Eu posso ler para você. Quem está falando? Flávio. Tá bom, Flávio. Só um minuto, deixa eu falar uma coisa. Obviamente eu comecei atrasado, não vai dar tempo de ler todas com vocês, mas eu fiz a correção de todas, eu vou preparar um
um PDF e eu disponibilizo para vocês ainda essa semana, tá? Com as questões que a gente não puder conversar aqui hoje, tá bom? Ok. Então, quem vai ler mesmo? Desculpa. Flávio. Eu também Flávio, queria fazer uma pergunta. pode perguntar, por favor. A questão 15 foi considerada difícil oficialmente? Eu achei difícil, não sei, vocês não acharam? Eu errei. Eu achei. Eu errei, eu achei difícil. Bem egocêntrico, né? Aí, enfim, eu perguntei se alguém tinha acertado, ninguém falou que acertou, eu falei, então acho que é difícil mesmo. Mas, acho que é isso. Mas pode ler pra gente, Ok. 16, Flávio. Beleza. Próximo da igreja dedicada a São Gonçalo, nos deparamos com uma impressionante multidão que dançava ao som de suas violas. Tão logo viam o vice-rei, cercaram-no e obrigaram a dançar e pular. Exercício violento e pouco apropriado tanto para sua idade quanto posição. Tivemos nós mesmos que entrar na dança, por bem ou por mal. E não deixou de ser interessante ver numa igreja padres, mulheres, frades, cavalheiros e escravos a dançar e pular misturados, e a gritar a plenos pulmões, viva São Gonçalo do Amarante. 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 Foi mal, tá meio distância aqui pra mim. Não, acontece. O viajante francês, ao descrever suas impressões sobre uma festa decorrida em Salvador de 1717, demonstra dificuldades em entendê-la porque, como outras manifestações religiosas do período colonial, ela seguia os preceitos advindos da hierarquia católica romana, b. demarcava a submissão do povo à autoridade constituída, c. definia o pertencimento dos padres às camadas populares, d. afirmavam um sentido comunitário de partilha da devoção, e harmonizava as relações sociais entre os escravos e senhores. Você quer responder, Flávio? Vou raciocinar, peraí. Ou se alguém mais já tiver a resposta assim na ponta da língua, achou fácil, tal. Eu já vou responder, só para a gente... Tá, alguém quer falar? A Giovana Lopes mandou no chat, que é letra D, a Beatriz também, letra D. Letra D? Isso. Muito bem, vocês acertaram. Afirmava o sentido comunitário de partilha e devoção, né? Essa questão tem uma espécie de pegadinha também, né? Porque... a questão E, né, ela fala de harmonizar relações sociais e os textos, eles passam essa impressão, né, e inclusive a gente tem no imaginário social, né, essa ideia de uma certa harmonia, né, uma certa harmonia racial e de classe, né, em função de algumas ideias, assim, ideias simples sobre algumas teses, né, interpretativas sobre o Brasil. Então, tem lá o Gilberto Freire, que fala em democracia racial, que ele fala de uma certa harmonização, né, e o Sérgio Buarque de Holanda, né, que ele vai falar do povo cordial, né, enfim. Eles não falam exatamente isso, mas, enfim, há uma leitura simples das obras deles, das teses deles, que dão essa interpretação. Então, que o brasileiro é cordial, ele é pacífico, e que aqui há uma harmonia, uma certa harmonia racial, de classe, sobretudo em relação aos outros países. Então, aquela coisa no futebol, no carnaval, todo mundo se abraça, preto, branco, rico, pobre e tal. Então, isso povoa, de certa forma, o imaginário social, né,
não é exatamente assim, obviamente, né? Então, isso pode orientar para uma resposta da E, né? Harmonizava as relações sociais entre escravos e senhores, mas harmonizar não é bem a palavra, né? A questão era a D, ela é mais assertiva, né? Era enfim, a partilha, enfim, o compartilhamento de uma devoção comum ali, né? A um santo, né? Então é a resposta D. As meninas que acertaram, alguém quer comentar assim como é que foi o processo assim de chegar nessa resposta, o que entendeu da questão? Alguma delas quer falar? Eu, particularmente, eu fui por eliminação, aí acabou sobrando a D e eu achei ela, entre as alternativas, a mais assertiva. Entendi. É isso. Tá? Alguma dúvida? Por enquanto, nenhuma, professor. Perfeito. 17. Quem lê pra gente, por favor? Ninguém? Vou ler então. Em um engenho, sois imitadores de Cristo crucificado, porque padeceis em um mundo muito semelhante o que o mesmo Senhor padeceu na sua cruz e em toda a sua paixão. A resposta de 2 maridos em um engenho é de 3. Tiraram as canas, porque 2 vezes estaram uma vez servindo para o descárnio e outra vez para a esponja em que lhe deram a paixão de Cristo. Parte foi de noite sem dormir, parte foi de dia sem descansar. E tais são as vossas noites e vossos dias. Cristo despido e vós despidos. Cristo sem comer e vós famintos. Cristo em tudo maltratado e vós maltratados em tudo. Os ferros, as prisões, os açoites, as chagas, os nomes afrontosos, de tudo isto se compõe a vossa imitação, que se for acompanhada de paciência, também terá merecimento de martírio. Trecho do sermão do Padre Antônio Vieira estabelece, o trecho do sermão do Padre Antônio Vieira estabelece uma relação entre a paixão de Cristo e a atividade dos comerciantes de açúcar nos portos brasileiros. B. Função dos mestres de açúcar durante a safra de cana. C. Sofrimento dos jesuítas na conversão dos ameríndios. D. Papel dos senhores na administração dos engenhos. Ou E. Trabalho dos escravizados na produção de açúcar. Quem responde? E? Essa seria E, professor? Oi? Seria E? Seria E? Quem respondeu? Foram o Flávio, quem mais? Foi eu, o E o Alexander. O Alexander. E o pessoal do chat, né? A Giovana, a Raíssa, a Rafaela, a Maiara. Bacana. Legal. Sim, é a E, né? Essa tá um pouquinho mais fácil. Então, é uma questão de interpretar o texto, né? Vocês sabem a raiz da palavra paixão? Etimologicamente? Paixão vem do latim, passio. Passio significa sofrimento. Então, por que é a paixão de Cristo? Né? A passione de Cristo, é o sofrimento de Cristo. Então, ele está falando de sofrimento, né? O sofrimento no engenho. Quem que sofre no engenho? O escravo. O escravizado, né? O negro escravizado. Então, ele está fazendo essa comparação, né, do trabalho compulsório, né, do escravizado no engenho com o sofrimento de Cristo, né? Cadê? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. E daí só para contextualizar, o Padre Antônio Vieira, ele
enfim, ele era um padre, pregava em Recife no século XVI, né? Então, aí, o contexto também ajuda a responder, né? Recife, Pernambuco, né? Século XVI, contexto de cana-de-açúcar, escravidão indígena, né? Daí tem os sermões do Padre Vieira, né, que são bem famosos, eles são estudados, né, quem estuda direito, né, estuda esses sermões, eu falei, né, sermãos, estuda para aprender oratória, retórica, né, que são bem, há uma qualidade literária, apesar das ideias, né, que são questionáveis, né, há uma qualidade retórica, né, de oratória que é apreciada ainda hoje. Alguém ficou com alguma dúvida em relação a essa questão? Não, foi bem fácil até. Essa é mais tranquila, né? Vamos para a questão 18, então. Religiões, aí é um gráfico, né? Religiões no Brasil. A gente tem uma predominância aí, Assembleia de Deus e evangélicas pentecostais, 10%, 73% é a católica apostólica romana, né? Aí essas menorzinhas, a gente tem Católica Apostólica Brasileira, Testemunha de Jeová, Espírita, Umbanda em Candomblé, Batista Evangélica, Sem Religião. Beleza. Esse é o Atlas, um Atlas de 2007. Uma explicação de caráter histórico para o percentual da religião com maior número de adeptos declarados no Brasil foi a existência no passado colonial e monárquico da incapacidade do cristianismo de incorporar aspectos de outras religiões, b. Incorporação da ideia de liberdade religiosa na esfera pública, c. Permissão para o funcionamento de igrejas não cristãs, d. Relação de integração entre Estado e Igreja, e influência das religiões de origem africana. Quem responde? Alternativa D, professor. D de dado? D de dado. Quem mais respondeu? Quem está falando agora? Alexander. Alexander. Quem mais respondeu? Flávio. É a D, né? Essa tá bem... A Júlia e a Beatriz, o Matheus também responderam no chat. Certo. É a D. Essa tá bem tranquila, né? Porque ele está perguntando aqui... a religião com maior número de adeptos declarados é a católica, né? Apostólica romana. Daí está pedindo uma explicação, né? Então, a incapacidade do cristianismo se incorporar a aspectos de outras religiões, não, muito pelo contrário, né? No Brasil a gente tem um sincretismo religioso, né, muito forte, né? Que produziu novas religiões, né? Como o Candomblé, como a Umbanda, né? A incorporação da ideia de liberdade religiosa na esfera pública, não, porque isso isso vai ser, de certa forma, recente, né, vai vindo do final do século XIX, né, é mais quando se proclama a república, né, daí tem a separação efetiva do Estado e da Igreja, né. C, permissão para o funcionamento de igrejas não cristãs, não, porque seria uma, como é que se diz? É uma coisa oposta, né? Seria uma ajuda para a concorrência, né? Exato, isso. Relação de integração entre Estado e Igreja. É isso, né? O Estado colonial, depois o Estado monárquico, eram estados religiosos, né? Eles eram integrados à Igreja Católica, né? Então, se dá em função disso, né? Influência das religiões de matriz africana, também não, porque esse também é a concorrência, né? Como disse o Flávio, né? Alguém ficou com alguma dúvida dessa questão? Não, também foi bem fácil, né? Tranquilo, ótimo. 19, eu vou ler também, tá?
Após a abdicação de Dom Pedro I, o Brasil atravessou um período marcado por inúmeras crises. As diversas forças políticas lutavam pelo poder e as reivindicações populares eram por melhores condições de vida e pelo direito de participação na vida política do país. Os conflitos representavam também o protesto contra a centralização do governo. Nesse período, ocorreu também a expansão da cultura cafeeira e o surgimento do poderoso grupo dos barões do café, para o qual era fundamental a manutenção da escravidão e do tráfico negreiro. O contexto do período regencial foi marcado por revoltas populares que reclamavam a volta da monarquia, por várias crises e pela submissão das forças políticas ao poder central, pela luta entre os principais grupos políticos que reivindicavam melhores condições de vida, pelo governo dos chamados regentes que promoveram a ascensão social dos barões do café, pela convulsão política e por novas realidades econômicas que exigiam o reforço de velhas realidades sociais. Quem responde? Isso é mais difícil, né? A gente está falando, então, do período regencial, né? Que é aquele intervalo entre a abdicação do Pedro I, o Pedro pai, e a coroação do Pedro II, né? O Pedro filho. Tem o período ali de 1830 e... eu não lembro agora, 33 até 45, acho que é isso. Período aí de 11 anos, mais ou menos. Então, contexto regencial, revoltas populares que reclamavam a volta da monarquia, não, porque a monarquia não tinha acabado, né? Era o período regencial até o Pedro II poder assumir, né, como monarca. B, por várias crises e pela submissão das forças políticas ao poder central. Essa parece correta. Ela poderia estar correta, aliás, né? Porque eu não sei se vocês lembram da aula, que eu dei essa aula, né? A gente vai ter um período de bastante convulsão social, de várias crises, e a gente vai ter ali o reforço do poder central, com a atuação do regente, que era o... Primeiro ele era ministro da Justiça, depois era regente, que era o padre Feijó, né? O padre Antônio Feijó. E daí ele vai criar a Guarda Nacional para poder reprimir, né, as revoltas populares, as rebeliões, né? Vai ser um período mais de repressão, né? Então essa poderia estar correta até. Mas não é essa porque o texto não fala disso, a gente tem que se atentar ao que o texto fala. Então, pela luta entre os principais grupos políticos que reivindicavam melhores condições de vida, poderia ser, mas tá muito simples, está faltando coisa aí, né? Pelo governo dos chamados regentes que promoveram a ascensão social dos barões do café, né? Não foram os regentes que promoveram a ascensão dos barões do café, né? Essa ascensão ela se deu por uma questão econômica, né? O café foi se valorizando, né? Daí a lavoura foi se expandindo, né? Ali na região do Vale do Paraíba ali, e daí você tem lá figuras com bastante poder econômico. Daí o segundo passo quando você adquirir poder econômico é você ir buscar o poder político, né? Que seria a legitimação do teu poder, né? Então não foi algo promovido pelo Estado, né? Depois os barões do café eles vão aparelhar o Estado para os beneficiar, né? Mas a questão, essa alternativa ela não responde isso exatamente. E pela convulsão política e por novas realidades econômicas que exigiam reforço de velhas realidades. Isso aqui sintetiza o trecho, né? Porque o trecho fala
de diversas forças políticas lutavam pelo poder, reivindicações populares. Então está aqui, convulsão política. Novas realidades econômicas em relação ao surgimento do poderoso grupo dos barões do café, que exigiam reforço de velhas realidades sociais, escravidão e tráfico negreiro. Então essa é a resposta que melhor se relaciona com o texto. Caramba, eu acertei no chute, hein, velho. Acertou no chute? Alguém acertou na dedução? Olha, eu acertei, mas não foi, tipo, eu não fiz essa relação. Como é que foi? Eu cheguei à conclusão que, tipo, se o Dom Pedro ele tinha abdicado, teve essa ascensão dos barões, só que depois, querendo ou não, Dom Pedro II voltou. Então, com as velhas realidades sociais, eu relacionei com a volta da monarquia em si. Então, é por entendi. isso que eu chutei ela. Você errou, mas acertou. Eu errei e acertei. Errou, mas acertou. Caiu para cima. Alguém mais acertou? Essa era mais difícil, né? São 19h34 agora. Dá tempo de uma última ou... Pode fazer mais uma. Mais uma? Então vamos lá. É a próxima aqui, né? A 20. Gente, a 19 eu também errei, viu? Essa última aí eu errei, eu caí na pegadinha. Eu fui na B. 20. Todos os gêneros produzidos junto ao mar podiam conduzir-se para a Europa facilmente, e os do sertão, né, do interior, pelo contrário, nunca chegariam a portos onde os embarcassem, ou se chegassem, seria com despesas tais que os lavradores não faria conta largá-los, pelo preço que se vendessem os da marinha. Estes foram os motivos de antepor a povoação da costa à do sertão, né? Então ele está falando que a povoação do litoral brasileiro se sobrepôs à do sertão em função desses fatores econômicos aí, que o que se produzia no sertão não era economicamente viável para exportar, né? Leitura do fragmento nos permite inferir que o período colonial brasileiro, a existência de um mercado interno era favorecida pelas condições geográficas. A colonização possuiu por muito tempo um caráter litorâneo. C. A especulação sobre o preço dos alimentos era uma prática comum. D. O sertão era economicamente mais importante do que o litoral. E. O Brasil era um importante mercado consumidor da Europa. Quem quer responder? Eu acho que é D. D. Quem respondeu? Flávio. A Mayara e a Giovana mandaram, e a Bia também mandou no chat falando que era a letra B. B de bola? Isso. Alguém pensou alguma coisa diferente de B ou D? Eu fui pela B também, professor. Eu fiquei pela entre a A e a D. Isso. A A? E a D. Tá. Verdade. Legal. Então vamos lá. O que a gente tem que ter em mente aí, né? O caráter litorâneo, né, da colonização, porque a colonização ela se voltava ao mercado externo, né? Não havia mercado interno, né? Por quê? Porque se a colônia tivesse mercado interno, ela se tornaria independente da metrópole. Então, havia os mecanismos para impedir que a colônia viesse a ter um mercado interno. Então, a ideia era produzir gêneros para exportação, né? Para ter a metrópole como intermediária e daí a metrópole poder lucrar, né? No caso, durante boa parte do período foi o açúcar, né? A lavoura de cana-de-açúcar. Então, a questão de gêneros alimentícios básicos sempre foi um problema no Brasil, assim, de se produzir, porque todas as terras disponíveis, elas eram ocupadas para fazer lavoura de cana-de-açúcar para exportação, depois café, né? Para exportação
e daí quem ganhava com isso era só o latifundiário, que era o cara que era dono daquela grande extensão de terra. Daí o resto da população ali livre, né, escravizada, tinha que se contentar com as migalhas dessa pessoa rica e poderosa, né? Isso é um problema do Brasil até hoje. Até hoje o Brasil não tem mercado interno, né? A gente exporta commodity, né? Soja, minério de ferro, e aí a gente fica exposto à oscilação dos preços dessa. A gente viu recentemente o fechamento da fábrica da Ford, né? Ou seja, a gente está num processo de desindustrialização já de alguns anos, né? E aí tem esse marco, né? Isso é um marco, né? A Ford se instalou no Brasil nos anos 20 e está indo embora, né? Inclusive, isso me lembra que eu tenho que fazer uma correção justamente em relação a esse tema, que eu estava falando numa aula que eu dei do Juscelino Kubitschek, né, que ele traz as montadoras para a região do ABC, né, e eu dei a entender que o Brasil não fabricava carro antes disso, mas fabricava. Tinha a fábrica da Ford, mas era uma produção pequena ainda. Tá? Então, voltando à resposta, não tem mercado interno, por isso a colonização tem um caráter litorâneo, porque você tem que estar próximo do mar para poder exportar, né, ir para fora. O Caio Prado, que é um estudioso, né, o Brasil tem 3 intérpretes principais, né, Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Holanda e Caio Prado Júnior, né, e o Florestan Fernandes também, 4, vai. O Caio Prado Júnior, ele é marxista, né, ele era marxista, morreu já há muito tempo. E daí ele vai fazer essa interpretação econômica do Brasil, ele vai escrever uma obra que chama O Sentido da Colonização, né? Provavelmente quem estuda economia já ouviu falar, já deve ter trabalhado, enfim. Qual que é o sentido da colonização? É a exportação, né? Então o Brasil não tem mercado interno, enfim, é tudo dedicado ao mercado externo e nós ficamos sujeitos às oscilações dos preços internacionais. Então, o Brasil está vendendo café a rodo, está ganhando muito dinheiro, aí de repente o preço do café baixa e a gente vai à falência. Aconteceu isso na década de 30, né? Aconteceu isso com cana-de-açúcar e assim vai, né? E a gente experimentou esse ciclo, inclusive, recentemente, né, no governo Lula e Dilma, commodity bombando em função do apetite chinês, a gente vendendo minério de ferro, vendendo soja, vendendo tudo, aí a China desacelerou o crescimento dela e o Brasil faliu, né? A gente está nesse processo aí de essa recuperação que não vem, né? Está engasgada aí. Então, a resposta correta é a B. A colonização possuiu por muito tempo um caráter litorâneo, né? Então, mercado interno não havia, isso elimina A. Especulação sobre preço de alimentos poderia estar correta, mas não se relaciona com o texto. O sertão era economicamente mais importante? Não, a importância estava no litoral. O Brasil era importante mercado consumidor para a Europa? Não, o Brasil não era um mercado consumidor, o Brasil era um mercado de exportação. Porque a gente não havia mercado interno aqui, porque para você ser um mercado consumidor, você ser um mercado interno, tem que ter uma coisa básica que chama acesso primário à renda, né? Que é mais ou menos todo mundo ali ter um trabalho, ter uma renda, ter uma classe média e poder consumir. Se você tem poucas pessoas que têm o latifúndio, né, aí a gente tem uma concentração de renda, havia escravo, o escravo não ganha salário, não consome, a população livre se contentava com as migalhas ali do latifundiário, então não tinha como consumir, né, com escala, né, enfim. Então é isso, acho que eu me alonguei demais até nessa questão, então é a B. Alguém ficou com alguma dúvida? Acho que é isso, gente. Deixa eu descompartilhar aqui. Então a gente parou na 20, né?
Tá, então as outras eu vou preparar um material para vocês, um PDF, eu mando, tá? Acho que eu mando até domingo, de repente,